Já ouviu a história de Ronald Reid, o zelador que tinha 8 milhões de dólares em poupanças quando morreu em 2014? Sim, ouviu bem, 8 milhões de dólares. E ele não ganhou na lotaria nem herdou o dinheiro. Ele apenas poupou consistentemente ao longo da sua vida, enquanto deixou que os juros compostos fizessem a sua mágica. A moral desta história é que o seu comportamento com o dinheiro é muitas vezes mais importante do que a sua inteligência. Mesmo que não tenham um diploma de Harvard ou não trabalhem em Wall Street, podem enriquecer-se apenas por se comportar de uma forma sólida. Como diz Morgan Housel, o sucesso financeiro não é uma ciência complicada, é uma habilidade simples em que a forma como se comporta é mais importante do que aquilo que se sabe. Passe os seus próximos 10 a 15 minutos neste vídeo e poderá destacar-se na habilidade simples de investir. Este é um resumo dos 5 principais pontos-chave do livro A Psicologia do Dinheiro, de Morgan Housel. E eu sou o Marco do Mentor Books, a trazer-lhe as melhores dicas e ferramentas para alcançar a liberdade financeira através de investimentos. Ponto-chave número 1. O preço a pagar. Digamos que quer um novo e bonito relógio. Vai até à loja para verificar as ofertas. Está realmente atrás de algo que impressiona os seus amigos e a adorável senhora com quem tem saído. Agora tem uma escolha. Ou pagar o relógio, ou roubá-lo e correr porque está em boa forma física. O meu palpite é que escolheria a opção número 1. Não importa a sua capacidade física. Pega no seu cartão de crédito e paga, e assim fará a coisa certa. A questão é que sabe que ter um relógio novo vem com um preço, uma taxa. E é o mesmo com os investimentos. Também têm um preço. Ao longo dos vídeos deste canal que falam sobre investimentos, existem alguns pontos muito comuns quando se fala em retornos elevados, sendo uma delas uma carteira de investimentos algo concentrada, com o investidor Peter Lynch a ser talvez a exceção. A carteira concentrada traz consigo uma característica ao seu desempenho: será volátil. Este é o preço, a taxa por ter rendimentos elevados na bolsa de valores a longo prazo. Se não tiver estômago para se seguir o caminho pré-definido, quando o seu património líquido diminuir em, digamos, 20% durante uma única semana, uma vez que 2 das suas principais ações tiveram lucros trimestrais abaixo do que os analistas esperavam. E não tenham como objetivo maximizar os vossos retornos, porque quanto mais elevados são os retornos, mais elevada é tipicamente esta taxa. Digamos que já há 10 anos atrás poderia visualizar o futuro brilhante da Netflix. Investiu uma grande parte do seu património líquido em ações. Bem, então hoje seria uma pessoa bastante rica. Contudo, poderia dar-se ao luxo de pagar o preço desta viagem? A Netflix teve durante este período muitas e grandes reviravoltas. Teria ficado parado naquele barco durante 2011, quando a Netflix perdeu toneladas de clientes e o preço das ações caiu 80% durante os meses que seguiram. Os retornos da sua carteira, no geral, pareceriam terríveis. O que diria ao seu cônjuge ou aos seus filhos? Conseguiria estar tranquilo ao pé deles, sabendo que poderia ter posto em perigo o seu futuro? Continuaria a pensar que ter quase todo o seu investimento na Netflix era uma boa ideia? Este, claro que é um exemplo extremo, mas terá de pagar o preço da volatilidade. Digamos que comprou um fundo de índice de S&P 500 em 1980. Teria ainda de enfrentar cerca de 13 anos durante os quais as suas carteiras de investimentos estavam 20% abaixo do seu máximo, além dos cerca de 8 meses quando esteve com uma queda de 50%. Isso é duro. O investimento no mercado de ações é uma coisa excelente, que permite a criação de riqueza como poucas outras opções. Mas não se tente enganar, não vem de graça. Todos os investidores irão experimentar a volatilidade e terá de olhar para ela como o preço que se paga por um futuro mais brilhante e mais rico. Ponto-chave número 2. Nunca é o suficiente. É um fenómeno muito interessante que pode entregar a alguém um bónus de 2 milhões de dólares e essa pessoa fica muito feliz, até descobrir que a pessoa ao seu lado conseguiu 2 milhões e 100 mil dólares. Essa pessoa ficará a remoer durante o próximo ano. O capitalismo é ótimo em fazer duas coisas: gerar riqueza e gerar inveja. O desejo de ultrapassar os seus vizinhos, pares e amigos pode ajudar a energizar o seu trabalho árduo e a esforçar-se para realmente vencer. E claro, estar motivado a tornar-se mais produtivo e a fazer um trabalho significativo. É uma coisa boa,
Mas a comparação social também nos pode fazer sentir como se nunca fôssemos suficientes. Vejamos algumas estatísticas. Para pertencer a 1% dos mais altos rendimentos nos Estados Unidos, teria de ganhar cerca de 500 mil dólares por ano. É o que ganha um médico altamente especializado. Imagine que esse médico se chama Fausto e, logo segundo quase todos os padrões, Fausto seria considerado rico. Ele pode dar-se ao luxo de conduzir bons carros, tirar longas férias em países exóticos, talvez contratar alguém para fazer trabalhos que ele considera enfadonhos, etc. Fausto sente-se bem consigo mesmo e com o que ele alcançou financeiramente na sua vida. Bem, isso foi até ele ter comprado uma casa de férias na Expo em Lisboa. Aí ele percebeu que tinha o Marco como seu vizinho. Marco pertence aos mais ricos desse 1% dos mais ricos. Ele é CEO de uma grande empresa e ganha uns espantosos 10 milhões de dólares por ano. Agora, espera-se que pelo menos Marco esteja satisfeito com os seus feitos financeiros, mas não. Ele era amigo de infância de Cristiano Ronaldo e este grande jogador de futebol, o melhor de todos os tempos, que pertence a 1% do 1% do 1% do 1%, tem uma fortuna de bilhões de dólares. Por isso, o salário anual do Marco de 10 milhões de dólares parece de repente uma gota no oceano. Será que termina aqui? Bem, não acaba. Porque Ronaldo participa ocasionalmente em festas com celebridades onde aparece um tipo chamado Jeff Bezos. Bezos está no topo do 1% do 1% do 1% do 1% do 1%. E ele aumentou o seu património líquido em cerca de 75 bilhões em 2020. Agora está sentado em uma fortuna de cerca de 200 bilhões. Há sempre um peixe maior. O tipo de inveja que emerge de comparações deste tipo tem levado muitas pessoas a fazer coisas tolas ao longo da história. Alguns têm alavancado as suas carteiras até aos dentes, a fim de subirem para um ponto mais alto da pirâmide, só para perder todo o dinheiro e depois cometerem suicídio. Alguns agiram com base em informação privilegiada e perderam tanto a sua reputação pessoal e mais tarde a sua liberdade quando acabaram na prisão. Muitos abandonaram suas famílias ou as destruíram com traições, etc. Observando este canal e aprendendo sobre como se tornar um investidor de sucesso, é provável que, a dada altura, atinja um nível de liberdade financeira com o qual a pessoa média apenas pode sonhar. Mas é preciso, a dada altura, aceitar que já é suficiente. Não trocaremos algo que temos e precisamos por algo que não temos e de que não precisamos, mesmo que gostássemos de o ter, já dizia Warren Buffett. Ponto-chave número 3. A loucura está nos olhos de quem a vê. À primeira vista, parece que muitas pessoas fazem coisas loucas com o seu dinheiro. Alguns gastam-no em quantias ridículas, em artigos ridículos e outros escondem-no debaixo dos seus colchões. Mas o que é preciso lembrar é que as pessoas vêm de diferentes origens, com diferentes infâncias, diferentes pais, diferentes experiências de vida e diferentes educações. Tudo isso somado a diferentes perspectivas e valores. O que lhe parece uma loucura pode fazer todo o sentido para mim. Morgan usou o exemplo de bilhetes de lotaria no livro. As famílias com rendimentos mais baixos nos Estados Unidos da América gastam mais de 400 dólares por ano na lotaria. Isto é, 4 vezes mais do que a média no grupo de rendimentos mais elevado. Combine isto com o facto de que mais de um terço dos americanos não pode arranjar 400 dólares para uma emergência. Estas pessoas gastam o seu amortecedor de emergência em bilhetes de lotaria. Parece uma loucura, não parece? Mas, mais uma vez, não temos a mesma perspectiva que essas pessoas. Tente ver as coisas da perspectiva deles. Eles vivem de pagamento em pagamento, ou seja, de salário em salário, com pouco espaço para poupar dinheiro, carecem frequentemente de educação e, portanto, de uma boa trajetória profissional, não têm dinheiro para umas boas férias ou um carro novo e não podem enviar os seus filhos para a faculdade sem uma montanha de dívidas. A compra de um bilhete de lotaria é a sua forma de acreditar no sonho que muitos de nós já vivemos. É por isso que eles compram mais bilhetes de lotaria do que as pessoas no topo mais elevado na pirâmide de rendimentos. Afinal, talvez não seja assim tão louco, pode estar a pensar. Então, como é que isto faz de si um melhor investidor? Por um lado, ao reconhecer que somos diferentes, ficamos menos tentados a copiar uma carteira ou estratégia de investimento que não se adequa aos nossos próprios objetivos. Por exemplo, o nosso próprio perfil de risco
pode ser superior ao de um bilionário, uma vez que o nosso próprio foco está mais na parte de ficar rico, ou seja, aumentar e criar riqueza, e não tanto em manter a riqueza. Copiar a carteira de um bilionário pode não ser o ideal para os seus objetivos. O reconhecimento das diferenças pode também ajudar-nos a dizer não mais facilmente aos investimentos que estão fora do nosso próprio círculo de competência. Tomemos o GameStop, por exemplo. Não participei de todo nesse drama, porque estava fora da minha maneira de investir. Mas compreender as perspectivas de diferentes pessoas, ou pelo menos que existem diferentes lentes para ver o mundo, através delas, irá ajudar-nos a encontrar sentido na nossa sociedade e a conduzir-nos por um caminho que se adequa mais aos nossos objetivos, sem julgar os outros. Ponto-chave número 4. Esconde-esconde. O que tem a Grande Depressão, a Segunda Guerra Mundial, as crises financeiras e a Covid-19 todas em comum. Todos eles foram acontecimentos que moldaram a nossa sociedade, tiveram um enorme impacto nos mercados financeiros e eram praticamente impossíveis de prever. Nassim Taleb, que é um autor que gosto muito, refere-se a estes eventos como cisnes negros. A definição de um cisne negro é a seguinte. Primeiro, é um outlier, ou seja, um ponto fora da curva. Nada do que já aconteceu antes pode apontar de forma convincente até mesmo a possibilidade da repetição do evento. Segundo, tem um impacto extremo. Terceiro, torna-se explicável apenas após o facto. A natureza humana engana-nos a acreditar que deveríamos o tempo todo ter sido capazes de saber que essas coisas iriam acontecer. Imagine que está na segunda-feira negra de 1987. Como reagiria à queda do mercado de quase um quarto do seu valor num dia? Teria sido um dos indivíduos que gritou "Venda, venda, venda!" Ou teria sido capaz de resistir à tempestade, talvez colocando mais dinheiro no mercado que teria guardado? Eis um facto interessante. Se investiu no índice SP500 nos últimos 20 anos, mas falhou nos 4 melhores dias do mercado de ações, teria um retorno de 164% em vez de 291%. Isso é uma grande diferença. A moral deste ponto-chave é que é mais útil se preparar tanto mental como financeiramente para um desastre que não se pode prever do que esperar que seja capaz de reagir perante todos os outros. Pare de ouvir as projeções macro. As coisas que irão causar grande medo entre a comunidade de investimento no futuro são as coisas pouco previsíveis de qualquer forma. Ponto-chave número 5. A sedução do pessimismo. Se eu lhe desse uma série de razões para a possibilidade do mercado financeiro vir a colapsar antes do final deste ano, mencionando a gigantesca dívida governamental dos Estados Unidos, que os cheques de estímulo podem levar a um retorno da inflação, a possibilidade do aparecimento de novas estirpes da Covid-19, muito provavelmente ficaria intrigado e talvez acabaria por ficar com uma visão bastante negativa de onde estamos no ciclo do mercado neste momento. Mas, e se em vez disso lhe desse exemplos da razão pela qual as coisas provavelmente vão continuar a melhorar, mostrando como a esperança de vida está a aumentar, como a energia sustentável está a ficar mais barata ou como o poder computacional está a explodir, muito provavelmente apenas encolheria os ombros e não pensaria mais sobre isso. Todos sabemos que a pessoa pessimista parece muito inteligente e o otimista parece ingênuo em comparação. Mas por que é que isso acontece? Daniel Kahneman, o autor de Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, diz que a assimetria em relação à perda e a dar ouvidos a pessimistas é um traço evolutivo. Quando, diretamente comparados ou ponderados entre si, as perdas levam a vantagens em relação aos ganhos. Organismos que tratam as ameaças como mais urgentes do que as oportunidades têm mais hipótese de sobreviver e reproduzir-se. Tendemos a ouvir mais atentamente os pessimistas, não só por razões evolutivas, mas também porque o progresso acontece muito mais lentamente do que os contratempos. O progresso raramente acontece da noite para o dia, mas os retrocessos acontecem frequentemente, porque tragédias e contratempos acontecem durante períodos de tempo muito mais curtos. É muito mais fácil de criar uma história intrigante e persuasiva à sua volta e assim recebe mais atenção. Para criar uma história otimista sobre o futuro, temos de olhar para tempos mais longos. Isto torna-se frequentemente mais vago e menos dramático. Sabendo isso, talvez se sinta mais fascinado por um pessimista e menos por um otimista. Mas talvez saber disto o possa ajudar a tornar-se menos assimétrico em relação aos pessimistas no futuro. O mundo é melhor do que se pensa, como disse o sueco Hans Rosling.
Portanto, para recapitular, não se vai enriquecer na Bolsa de Valores sem pagar o preço da volatilidade. A inveja é o pior dos 7 pecados mortais. Nunca arrisque o que tem e precisa pelo que não tem e não precisa. Diferentes perspectivas fazem com que diferentes cursos de ação sejam razoáveis ou racionais. Em vez de tentar prever catástrofes, prepare-se mentalmente e financeiramente para que possa sobreviver a elas. E tenha cuidado ao tomar conselhos de investimento. Compreenda que o pessimismo apela mais aos seus instintos de sobrevivência do que o otimismo. Bem, pessoal, por hoje é tudo, mas no livro há muito mais. Este livro é uma verdadeira joia. Um forte abraço, pessoal, até à próxima.